Nossa, filho, filha, como você é inteligente. Você sabia que você não deve dizer essa frase para o seu filho? Você alguma vez na sua vida poderia imaginar que esta frase, este elogio, dizer que seu filho é inteligente, é algo que pode ser prejudicial para ele? Como assim, Shirley? Eu tô elogiando, né? Eu tô sendo carinhosa, eu tô incentivando. Não, 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 não. Quando a gente elogia uma criança elogiando a inteligência dela, isso não é incentivo, pelo contrário. Mas isso quer dizer que a gente não pode elogiar, que a gente não pode incentivar a criança? Não, a gente deve elogiar, a gente deve incentivar, mas a gente não deve fazer com essa frase. Então o que é importante? Toda vez que a criança se dá bem em determinada tarefa, fazendo alguma coisa, vai bem numa prova, ela foi fenomenal na partida, a gente não deve elogiar dizendo: nossa, como você é inteligente, como você é maravilhoso, como você é bom nisso. O que a gente precisa dizer para essa criança? Parabéns! Como você se esforçou, como você se dedicou e veja só como você agora está colhendo, né, os resultados disso. Por quê? Porque quando a gente fala dessa forma com a criança, dessas duas formas distintas, a gente transmite duas mensagens completamente diferentes, tá? E essa questão, inclusive, ela é abordada e muito bem abordada num livro chamado Mindset, que foi escrito por uma famosa pesquisadora e professora da Universidade de Stanford, que é a Carol Dweck. E nesse livro ela explica exatamente isso, né? O principal foco desse livro é falar sobre isso, sobre como, né, a gente molda a mentalidade nossa ou a mentalidade dos nossos filhos de acordo com aquilo que a gente está acostumado a falar ou a ouvir. Então vamos lá, o que eu explico para vocês? Quando a gente elogia a inteligência, quando a gente fala como você é bom, em vez de incentivar o esforço, né, daquela criança, a gente está dizendo o que para essa criança? A gente está dizendo para essa criança que ela faz alguma coisa muito bem. Ponto. O que essa criança, né, até inconscientemente pensa? Que o valor dela está naquele fazer bem aquela coisa, no ser bom naquilo, no ser bom, no naturalmente ser bom, naturalmente ser inteligente, bom jogador de vôlei, por exemplo. E o que acontece? Quando ela pensa dessa forma, que ela é naturalmente boa, e ela vai mal em algum momento, não vai bem numa prova, joga mal, ela acha que ela perdeu o valor. E aí ela simplesmente se derruba, a autoestima dela vai para baixo e ela começa a ficar mal e ela começa a não querer mais fazer aquilo que às vezes ela fazia com tanta facilidade, né? Porque ela fazia com facilidade, ela não via esforço naquilo. E a outra coisa que pode acontecer é o seguinte, é essa criança tender a só querer fazer aquilo no qual ela é boa naturalmente. Tá? Porque você é inteligente, você é bom. Então é muito mais fácil, né? Então uma pessoa que ela foi sempre elogiada por algo que ela supostamente é e não por algo que ela tentou ser, que ela buscou e que ela construiu, vai fazer com que ela se torne uma pessoa, uma criança mais acomodada. Então, eu sou bom em vôlei, só vou jogar vôlei. Eu sou bom em futebol, só vou jogar futebol. Eu não tô mais bom em futebol, perdi todo o meu valor. Então, isso é um problema. Agora, se a gente elogiar o esforço daquela criança, o que ela vai aprender? Que toda vez que ela tentar algo que ela não é boa, se ela se esforçar, ela pode alcançar. E aí ela vai começando a tentar outras coisas e outras coisas e outras coisas. E se em algum momento ela não se der tão bem naquilo, ela não vai achar que ela perdeu o valor por ela não ter conseguido mais aquilo no qual ela era tão boa. Ela vai simplesmente saber que foi uma circunstância, que naquele momento talvez ela não se dedicou tanto, né? Que ela não se entregou tanto. E que tudo bem, o valor dela continua existindo, né? Ela, como ser humano, não perdeu o valor. Então isso é muito importante, é uma coisa assim muito sutil, mas nós temos que ter isso em mente. Então seu filho foi bem numa prova, não é nossa, parabéns como você é inteligente. É nossa, parabéns por você ter se esforçado. Veja que você alcançou com isso. Eu acabei de viver isso, estou vivendo isso aqui em casa.
com o Léo, né? O Léo, meu filho mais velho, ele vai muito bem em matemática e ele é uma criança que não vai assim tão bem em português. Não é um mau aluno, mas ele não vai tão bem. E como ele não vai tão bem, né, em português quanto ele vai em matemática, ele não quer fazer as coisas de português. E aí a gente tá justamente trabalhando muito isso. Elogiar o esforço dele em matemática. Poxa, Léo, olha, você foi super bem, né? Nossa, como você é bom em matemática. Viu, Léo? Você gosta de matemática e você se esforça em matemática porque você gosta, você faz mais exercício e você faz bem. Vamos começar a fazer isso em português e a gente já tá vendo, né, os resultados. Olha o esforço, você se esforçou, você tirou um A. Olha que legal, né? Nem precisou de tanto e você já chegou no A. Viu, né? Com esforço você vai conseguir. Mais um pouquinho de esforço você consegue chegar, né, no A, ou enfim, não precisa ser A, mas você consegue melhorar em outras disciplinas. Então isso é muito importante pra gente sempre ter em mente e ajudar na educação, no crescimento e no desenvolvimento dos nossos filhos. Achou que foi útil? Compartilha com outras famílias e tô deixando aqui, né, pra vocês assistirem o livro Mindset, o vídeo. Não perca, que é um resumo maravilhoso do livro.